Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, bem rapidinho porque tem muito assunto hoje. Vamos falar de Maria, conforme sequência das aulas, né? Já tínhamos falado sobre a questão da vida plena, né? E terminamos falando disso como o melhor exemplo de vida plena, Maria, né? Não tem exemplo melhor, assim, sem sombra de dúvidas, tá? O negócio é o seguinte, hoje tem muita passagem bíblica. Eu vou citar rapidinho e vou ler, tá? Eu tô lendo uma tradução que não é a da CNBB, é uma bíblia que eu ganhei há muito tempo, que é específico para jovem, mas por quê? Porque essa é a bíblia que eu uso para usar alguns destaques, e os destaques em rosa, no meu caso, são os de Maria. Faz muito tempo que eu não organizo isso. Eu dei umas pinceladas há muito tempo, quando eu lembro de ter estudado um pouquinho mais especificamente sobre ela, mas não é nada tão profundo assim. Acho que o que eu sei é muito, muito raso. Tanto é que, aliás, eu comecei por um acaso a, a estudar, a ler, né, um livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Cara, eu tô na página tipo 50 e dá até vergonha de eu falar que eu sou fiel a Maria, de tão ignorante que eu sou. Enfim, mas no que a minha ignorância alcança, eu vou passar para vocês, tá? É, o que eu vou dividir essa catequese em três partes. A primeira é falar mais sobre a profecia que diz sobre Maria, né? Toda a parte do Antigo Testamento. Lembra que eu falei, né? O Antigo Testamento para um católico tem que ser avaliado de uma visão cristológica. Então, uma vez que Maria era uma mulher extremamente importante na história da salvação da humanidade, é natural que ela também tenha sido profetizada, tá? Esse é o primeiro. O segundo ponto que eu vou destacar um pouquinho é sobre o relacionamento de Maria com a Santíssima Trindade, né? E o último, a relação de Maria com a serpente, que é o demônio, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa. Maria. Eu não vou falar sobre os dogmas de Maria, assim, tão profundamente quanto talvez deveria. Que nem Imaculada Conceição, né? Ela ser coroada rainha dos anjos e dos santos, né? Essas coisas, a virgindade de Maria, não vou aprofundar nesses tópicos em si, tá? Não porque eles não sejam importantes, de modo nenhum, aliás, eles são muito importantes. Mas eu peguei esses temas porque são os temas que eu tenho um pouco mais de conhecimento e enquanto os outros eu tenho, mas é muito raso. Eu mais aconselharia vocês a fazerem uma pesquisa particular aí, tá bom? E também porque tem um tempo. Eu trabalho com um tempo muito limitado para um tema que a Igreja Católica medita e aprende cada vez mais há 2000 anos. Então, é isso, tá bom? Vamos lá. Profecia sobre Maria. A primeira coisa que eu quero falar sobre Maria especificamente é Maria é a nova Eva e Jesus é o novo Adão, tá? Por quê? Porque Deus criou a humanidade perfeita. O ser humano ele não é ruim em sua natureza. A natureza da humanidade é voltar-se a Deus e servi-lo, né? Ok, mas o que acontece? Por conta de uma serpente aí, né, falante, essa natureza ela foi deslocada dos planos que Deus tinha para nós, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus renova todas as coisas através do seu sangue, tá? Então no momento em que o pecado suja a humanidade inteira,
né? Por causa da falha de um homem, é por causa do sacrifício de um homem, que também é Deus, que todos os outros homens, por consequência, têm a oportunidade da salvação, tá? Nesse mesmo sentido, a gente tem que entender que por causa da orientação de Eva, né, de certa maneira, o pecado entrou ao mundo. E por conta da obediência de Maria, a graça entrou no mundo, tá? Então, do mesmo modo que Eva foi mediadora do pecado para a humanidade, Maria é mediadora do pecado à humanidade. Da mesma maneira que Adão foi aquele que introduziu, de certa maneira, o pecado na humanidade, Jesus foi aquele que introduziu o perdão, né? A restauração da alma humana pelo teu sangue à humanidade, tá? Então vamos ver algumas coisas em comum entre Eva e Maria. Eva, ela não foi criada com pecado, ela é imaculada. Ela e Maria são imaculadas, né? Por quê? Porque realmente Adão e Eva foram criados perfeitos, perfeitos mesmo, não tinha pecado. Eles optaram abraçar esse pecado, ao contrário do resto da humanidade que já nasceu com isso por conta do pecado original. Mas Maria, de modo singular, por graça do Senhor, não é assim um mérito nesse sentido dela. Tudo o que Maria conseguiu foi por graça divina, tá? Mas ao contrário de Adão e Eva, ela manteve essa graça por meio da obediência. É uma coisa importante, tá? Então, Eva era imaculada, ela não nasceu com pecado. Maria, por graça divina, também nasceu sem pecado. Segundo, Maria fez a vontade do Senhor através da fala de um anjo, que era o arcanjo Gabriel. Ele chegou, conversou, né, explicou toda a circunstância do que o anúncio, né, do nascimento de Jesus Cristo tinha na vida dela, e ela disse o sim, ela abraçou essa graça, né? Interessante como Jesus ele não força ninguém a nada, nem Maria, né? Tem uma conversa, um diálogo, e se tiver com o coração aberto, ele vai fazer a vontade dele, né, na sua vida. Mas se não, você vai fazer a sua vontade aí, e Deus vai sofrer e você vai sofrer, por mais que você não perceba, mas ok, né? Assunto para outra catequese, talvez. Mas a questão é que Maria, ela, através da escuta a um anjo, pôde verdadeiramente trazer a graça à nossa realidade. E Eva também, através da escuta a um anjo. Porque o que é o demônio senão um anjo caído, né? Lúcifer era o anjo mais belo do mundo, da existência. Era a criatura até aquele momento mais perfeita criada por Deus. Lúcifer é filho da luz, alguma coisa assim. O nome Lúcifer significa filho da luz. Mas esse destaque fez dele um grande arrogante que quis tomar o lugar de Deus. Então ele viu a sua grandeza, que realmente existia, né? Lúcifer era um anjo dos maiores, né? E começou uma rebelião ali contra Deus na sua divindade celeste. E no meio do quebra-pau, digamos assim, entre anjos, tem Miguel, né? Que ele fala quem como Deus, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar, você é lindo, maravilhoso, Lúcifer, parabéns, mas quem é como Deus? Se você me responder isso, ok, vamos ver, mas se não... E com essa pergunta, realmente, quem como Deus? O que se compara ao Senhor? Nada. Por isso que Miguel é o príncipe da milícia celeste. Por isso que ele é o principal guerreiro aí dos anjos, né? Porque através dessa humildade, desse reconhecimento de quem como Deus,
Se não me engano, eu ouvi falar, né, não sei se isso é verdade, mas é que é hebreu, aramaico, alguma língua assim, meio estranha. Quem como Deus seria algo como Mikael, M-I, espaço, K-A, espaço, E-L. Então seria, por isso, Miguel, né? Em referência a essa fala do arcanjo Miguel, de quem como Deus, né? E a partir daí houve uma ruptura entre aqueles anjos que estão diante da face de Deus, que são os anjos, digamos, convencionais, e aqueles anjos caídos, que são os anjos que voltaram a sua face contra o Senhor e estão em um inferno mesmo, porque não tem mais acesso à graça. E entre esses anjos, o seu chefe é Lúcifer, tá? Que é a serpente. Então, Eva, ao escutar a serpente, que é Lúcifer, então, através da escuta a um anjo, só que é um anjo caído, ela introduziu o pecado na nossa realidade, tá? Então, vamos lá. Uma coisa interessante que a gente precisa pensar. No Gênesis, o homem foi criado primeiro na ideia, né? E daí, em Gênesis capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: o homem pôs nomes a todos os animais e todas as aves do céu e todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que fosse adequada. Nesse sentido, ainda não havia a mulher na criação divina, né? Pelo menos nessa história. Então, o homem se sentia incompleto, não tinha essa ideia de, legal, achei aquela que me completa, aquela que caminhará comigo aí nessa administração do que o Senhor criou para mim, né? E daí o Senhor percebe que ele está meio solitário e daí ele arranca a costela, né, de Adão enquanto ele está dormindo e faz a mulher, né, que é a coisa mais linda do mundo. Não é à toa que é a última criação de Deus, né? A mulher Cara, se você... Eu não estou falando num contexto sexual, pelo amor de Deus, eu estou falando num contexto de beleza. Se a gente for discutir o que é beleza, você pode entrar em vários méritos aí no meio da discussão. Mas para o cristianismo, a beleza em si é tudo aquilo que reflete algo ao Senhor, né? Porque a beleza infinita vem da Trindade, vem desse amor infinito. E a mulher, mano, meninos, quando vocês casarem aí, se vocês não serem padres, né? Mas, sinceramente, se nas núpcias do casamento de vocês olharem para a noiva de vocês e vocês não verem através da beleza dela motivos para acreditar em Deus, você vai morrer ateu, sinceramente, porque a beleza nos leva à reflexão de que existe algo maior, entende? E eu não estou falando da beleza assim artificial, né? Da questão da maquiagem. Tudo bem se você gosta de maquiagem, né? Não cabe a mim avaliar isso. Mas às vezes a sensação é que você esconde a face natural que Deus te deu. Você é uma mulher linda. Mulher linda é uma redundância, né? Porque, sinceramente, elas foram feitas de uma maneira muito, muito, muito especial pelo Senhor. Tanto é que a criatura mais perfeita criada pelo Senhor já não é mais Lúcifer, mas é uma mulher que é Maria. E Maria é linda. Nossa, Maria é linda, gente. Não existe uma pessoa na face da terra que fale que Maria é feia. E se falar é porque tá com o olho muito torto, não tem como. E não é só um olho, é o coração, você consegue sentir beleza, entende? Então esse tipo de beleza que é muito interessante. A beleza que nos leva à reflexão, nos leva através daquela sensação, aquele olhar,
aquela delicadeza, aquela coisa bonita, nós podemos falar, nossa, se Deus não criou isso, nada teria criado, entende? Não é ao contrário de uma beleza vulgar, uma beleza mal exposta, mal expostas, né? Porque, tipo, você expor a beleza é uma coisa, você expor de uma maneira infrutífera acaba rompendo tudo. Por isso que eu digo, todo pecado é uma virtude distorcida, né? Então a vaidade faz isso com a gente, por exemplo, a beleza daquilo que é secreto, aquilo que é cuidado, que é só para uma pessoa, para o seu parceiro ou parceira, acaba indo totalmente pro lixo quando você escolhe esconder coisas que você deveria esconder. Aliás, você decide esconder coisas que você poderia mostrar, que nem a sua face, quando você coloca 30 rebocos na tua cara, ninguém sabe quem é você, dependendo das camadas que você colocar de reboco, né? Mas você esconde aquilo para mostrar uma máscara, né? Porque não é você. É um desenho que fez na sua cara. Mas tudo bem, se é por uma questão artística ou assim, mas isso às vezes, né, é distorcido de uma maneira que faz parecer que você fica mais, sabe? Não sei, é muito pesado. E daí você esconde isso, que é a sua face de beleza feminina ou de beleza masculina também, porque tem homem agora que também usa maquiagem. E, por outro lado, você expõe o que você não deveria expor, né? Aquela coisa que deveria ficar guardada aqui. Nós não negamos que seja bonito, foi feito de uma maneira que é bonita, que é atraente. Mas existe a ideia do pudor, né? É algo que é muito interessante, que poderia ser tratado melhor em outro vídeo, talvez. Mas a questão é essa beleza do secreto, naquilo que é guardado, naquilo é que nem a fé, cara. Você sabe a beleza da fé, você vai percebendo a beleza da fé na medida que o seu coração vai ficando amolecido pela graça do Senhor. Então você pode achar a fé uma baboseira se você não se dispor a construir isso, né? Você vai falar, ah, não, tudo bem. Mas é claro que não, você não sabe nem o primeiro segredo da fé, né? Quando a gente vai na missa, o padre estende Jesus Cristo Eucarístico no corpo e no sangue e fala, eis o mistério da fé. Mistério. E é lindo, né? Mas não, agora a gente tem que saber tudo, porque quando a gente sabe, né, é o fruto do Jardim do Éden, né? Eu tenho que comer do fruto do saber do bem e do mal para que eu seja como Deus. Porque se eu sei de tudo, eu sou Deus, né? Então, se eu sei cada curva daquela minha parceira, eu sou Deus na vida dela, né? Se eu sei qualquer coisa, e aqui eu não estou criticando a ciência é importante, mas essa ideia desequilibrada de que você sabe tudo e que você precisa saber de tudo para que... Meu irmão, você não tem nem capacidade para saber o abecedário em todas as línguas do planeta. E você quer saber a linguagem do amor que você só aprende através da fé. Enfim. Ok. Então daí... encontra... Deus faz a mulher, essa coisa linda, maravilhosa. E o homem percebe, né? Depois de acordar, ele percebe e fala: eis agora aqui, disse o homem. Isso no versículo 23. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Nisso daqui vocês têm que entender o seguinte. Por que fala mulher tomada do homem? Na língua portuguesa não faz o menor sentido. Mas assim, na língua original do Gênesis, que eu não lembro se era aramaico, eu acho que era, mas não tenho certeza, homem e mulher, a palavra é tipo um pedacinho da palavra de
escrita homem, significa mulher. Então é como se fosse assim, ovo, novo, entendeu? Novo, new, né? Novo, vou usar novo e ovo, só para dar um exemplo. Eis aqui, agora diz, o osso ela se chamará ovo, porque foi tomada do novo. Deu para entender, né? É claro que as palavras novo e ovo não tem nada a ver, mas a ideia aqui é só explicar para vocês que no aramaico isso faz muito mais sentido, tá? Que eu acho que era aramaico, nem lembro se era aramaico mesmo, mas ok, vocês entenderam. Então, olha, é o osso do meu osso, carne da minha carne, né? Quem é o osso do meu osso, a carne da minha carne? Quem é a mulher, né? Essa fala de mulher. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma passagem que Jesus chama sua mãe, Maria, de mulher. Nas bodas de Caná. João, capítulo 2, versículo 4. Maria está falando com Jesus, falando que o vinho acabou. Está acabando, né? E daí Jesus vira e fala para ela. Respondeu-lhes Jesus. Mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. E depois a mãe vira e fala para o pessoal fazer aquilo que ele vos disser. E acho que vocês sabem o resto da história. Então, essa é a mulher. Ah, mas Felipe, ele podia ter falado mulher para qualquer outra mulher. Tá, tudo bem. Mas quem é a mulher que é carne da carne de Jesus Cristo? Quem é a mulher que é osso do osso de Jesus Cristo? Vamos lembrar que geneticamente a única pessoa que Jesus Cristo herdou esse código foi de Maria. Geneticamente, dizendo. Eu, Felipe, fui geneticamente uma soma do meu pai e da minha mãe. Vocês também aí, do pai e da mãe de vocês. E vocês, caso tenham os filhos, o filho de vocês vai ser você e o seu parceiro ou parceira. E vai ser essa soma de genes aí que vai dar o sangue, o osso do seu osso, da sua carne, etc e tal. Mas, no caso de Jesus, foi o Espírito Santo, que não tem carga genética nenhuma, é puro Espírito, que vem tal. A única parte da Trindade que é corpo e Espírito é Jesus. E esse corpo de Jesus foi produzido no ventre de Maria, né? Então, o único código genético que você vai ver em Jesus, foi produzido por Maria. Então, ela de fato é aquela que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ninguém mais pode falar isso de Jesus Cristo, né? Olha, tem que ser muito teimoso para falar que Jesus Cristo é a carne da minha carne. Ah, mas eu recebo ele em carne no Espírito Santo. Mas você gerou aquilo ali? Você não gerou nada. Quem gerou, no máximo, no último dos entendimentos, é a Santa Mãe Igreja, né? E a Santa Mãe Igreja que gera esse Jesus Eucarístico e entrega ele por nós, porque sem a Santa Igreja não teríamos Jesus Eucarístico. Da mesma maneira que sem Maria é da vontade de Deus, Trino, que não existisse graça na Terra. Veja, Deus não depende de Maria. Não depende. Não depende. Ele quis, de certa maneira, ser dependente dela por vontade dele, né? E por isso que ela é toda cheia de graça, né? Tem uma parte daquele livro de São Luís Maria Grignon de Montfort que ele diz que na criação, né? Tipo, chamaram a soma de várias águas de mar, né? Da mesma maneira chamaram a soma de todas as graças de Maria, né? É uma coisa linda. Por quê? Porque ela realmente é cheia de graça, né? É uma coisa fantástica. Então daí continua a história de Adão e Eva, né? Vamos continuar daí. E daí tem o problema da serpente que eu vou deixar mais pro final,
tá? Ok, vamos lá. Então, o segundo ponto que eu quero deixar interessante sobre a Maria no Antigo Testamento. Maria é a Arca da Aliança. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre o que é isso. A Arca da Aliança era um objeto religioso do Antigo Testamento que foi pedido pelo próprio Senhor Jesus Cristo que fosse construído por Moisés, né? E esse seria um objeto santo, absolutamente santo, de maneira que a veneração a esse objeto só não era superior à veneração ao próprio Deus, mas eles tinham total consciência de que aquele objeto não era Deus, mas de que representava toda a sua glória. Parece que estou descrevendo Maria, mas é a Arca da Aliança, né? Então vamos lá. O primeiro ponto, eu queria focar. A Arca da Aliança, ela, enquanto o povo israelita era nômade, né? Não tinha ainda se fixado em um território político, né? Eles estavam viajando de um lado para o outro com essa Arca da Aliança, procurando a Terra Prometida, tá? E às vezes essa arca era meio que o GPS, né? Era aquela que falava se era para continuar andando, se era para ficar parada. E às vezes ela esboçava algumas reações, essa própria arca. A gente pode ver em Êxodo, capítulo 40, uma parte que deixa bem claro sobre isso. No versículo 34 e 35. Então, uma nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, a Arca da Aliança, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo era o espaço onde ficava a Arca da Aliança. Então o que acontecia? Eles estavam lá meio paradão já, e nesse tabernáculo, esse lugar fixo, como se fosse uma tenda, tá? Bem solene, mas é tipo uma tenda, porque eles eram nômades, tá? Começou a soltar muita fumaça e era uma nuvem que cobriu aquele espaço totalmente e já nem dava para Moisés entrar no tabernáculo, quanto mais alcançar a arca. Por quê? Porque aquele local estava cheio da nuvem. O que é a nuvem? A nuvem, essa sombra, né, é o próprio Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo cai como uma nuvem sobre Maria? Isso daí até que não é difícil, tá? Em Lucas, a resposta está na boca de Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 35. Depois que Maria perguntou para o anjo, né, como é que isso se faria, já que ela tinha um voto de virgindade, né? Ela fala, né, como se fará isso, pois não conheço o homem. Veja, ela não fala de que eu não conhecia ou que eu não conhecerei. Eu não conheço, ponto. Significa que ela tem a firme convicção de manter a virgindade dela, né? E Jesus respeita isso. Tá? Então daí o anjo responde, o anjo Gabriel. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Meu irmão, é só conferir e comparar as passagens que eu falei. Êxodo 40, versículo 34 e 35, com Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ai, Felipe, mas caramba, velho, é só uma passagenzinha. Tá bom, vamos lá, vamos continuar. Samuel, o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. Cadê esse livro maravilhoso? Aqui. Tem um momento que o rei Davi... meu Deus, eu passei. Depois de algumas questões, decide transferir a Arca da Aliança de um lugar para outro. Tá? O que acontece?
Davi começa a organizar as coisas bonitinho, e daí eu destaquei só alguns versículos específicos, mas se você quiser ver o capítulo dentro do seu contexto, é o capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Então é o seguinte, no versículo 9, Davi está lá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? Como entrará a arca do Senhor em minha casa? Rapaz, alguém expulsou Maria? No sentido de falar que, como não? Você não vai entrar na minha casa, não. Eu tenho medo de você, Maria. Não foi assim, mas olha como é bem semelhante. 43. Maria vai visitar Isabel. E daí ela vira, Maria chega e fala: ô Isabel. A Isabel, cheia do Espírito Santo, fala várias coisas, dentre elas no versículo 43 do primeiro capítulo de Lucas fala: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Como entrará a arca do Senhor em minha casa? Meio parecido, né, gente? Eu achei. Não sei vocês. Mas tudo bem, essa não é a única coincidência. Vamos continuar no capítulo 6 do segundo livro de Samuel. No versículo 11 fala assim: ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate, e o Senhor abençoou com toda a sua família. A arca ficou lá 3 meses, onde Davi tinha colocado inicialmente. E daí, Maria fica quanto tempo na casa de Isabel? Vide no versículo 56 do primeiro capítulo de Lucas. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Interessante que ali ele não fica a Arca da Aliança não fica na casa de Obed-Edom de Gate, né? Fica lá por 3 meses e depois ela é colocada lá no tabernáculo em Jerusalém, né? Beleza. Então, continuando no mesmo capítulo, 6 do segundo livro de Samuel, no versículo 21, Davi fica tão feliz da arca ter chegado a ele, né, de estar no lugar lá na cidade santa, que ele dança. Olha lá, versículo 21. Foi diante do Senhor que dancei. Quem é que dança quando o Senhor aparece através de Maria? Não é Isabel. Mas dentro de Isabel tinha uma pessoinha lá, que é o padroeiro da nossa paróquia, São João Batista. E ela explica isso no versículo 44 do primeiro capítulo de Lucas. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. O que é estremecer de alegria? Uhul! É dançar, né? Davi, da mesma maneira que ficou extremamente feliz porque recebeu a arca, e na arca estava ali a glória do Senhor, ou o próprio Senhor, São João Batista também, ele foi agraciado de receber a Imaculada, né? Ainda que ele estivesse no ventre da mãe dele, ele estava lá, uhul, que da hora, Jesus está aí, chegou a minha salvação e a de toda a humanidade, né? Então, assim, dança, cara, é uma expressão. Lembra quando eu falei de mídia? Dança é uma forma de mídia, ela pode transmitir uma comunicação, né? Dança é maravilhoso, mas, como toda virtude, dá para desviar. Então, existem danças aí que não são muito apropriadas, mas ok. Mas a questão do foco nessa catequese é a seguinte: Maria é a nova arca é a arca da aliança, né? Quando você for ver a arca da aliança no Antigo Testamento, você lembra de Maria. É a leitura que você tem que ter para conseguir interpretar de maneira coerente. Tanto é que quando o povo
hebreu andava por aí, né, ainda sem território fixo, com a Arca da Aliança sempre estava ali e quase sempre era ela quem direcionava o caminho. Por isso que Maria fala, fazer o que ele vos disser. Ela aponta o caminho correto. E quem é o caminho? Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a questão aqui é o seguinte, quando nós reconhecemos Maria como a Arca da Aliança, nós reconhecemos ela como aquele objeto de veneração suprema, só não é superior a Deus, né? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, mas a criatura mais perfeita já feita por Deus foi Maria. E veja bem, ela não é maior do que Deus, como a Arca da Aliança também não o era, tá? Mas através dessa arca que a nossa veneração era aperfeiçoada, né? Então alguém que venera a Deus, mas não venera Maria, está venerando de uma maneira... aliás, venerar é uma coisa, adorar é outra. Você deve adoração a Deus e veneração aí a Maria, especialmente, mas também a todos os anjos e santos e tudo. Mas focando na catequese de hoje, que é Maria, né? Você deve adorar ao Senhor, mas a sua adoração nunca, nunca, nunca vai ser mais perfeita se não for através de uma veneração a Maria. Da mesma maneira que Deus quis que a graça viesse através da mãe, nós devemos alcançar a graça através da mãe, tá bom? E aqui, quando vocês forem interpretar as coisas no Antigo Testamento, às vezes a gente consegue interpretar mãe como Maria, mãe como igreja, tá? Um exemplo disso está na carta do Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 11, no finzinho do capítulo 11, ó, no capítulo 11, versículo 19, abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento, que é a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saravaina. Aí começa o versículo, logo depois disso, começa o capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Que é Maria, tá? Mas também pode ser compreendida como uma igreja, tá? E daí eles começam uma luta aqui, praticamente entre a mãe, né, essa mulher, na verdade, né, fala mulher, usa o termo mulher, que a gente já explicou nas bodas de Canaã e na criação, tá? Ele usa o termo mulher, e não é mulher. Se você for pegar uma tradução, provavelmente mulher vai estar escrito... cadê? Não vai dar pra ver. Ai, mulher. Ó, isso daqui tá escrito mulher. Tá vendo esse M aqui maiúsculo? Porque não é qualquer mulher não, filho. É mulher. Deixa eu ver se... Não foca. Não foca, paciência. Mas se vocês forem procurar uma tradução, né? Eu não vi a tradução da CNBB e eu espero que eles não tenham feito isso. Mas a ideia é que mulher aqui é com M maiúsculo, porque é a Mãe Maria ou Mãe Igreja. Igreja se escreve com I maiúsculo, tá? Porque não é qualquer igreja, é a igreja instituída por Jesus Cristo. Enfim, aí começa a descrição no capítulo 12 de uma batalha entre a mulher e o dragão, né? E ok, eu não vou entrar ainda na serpente, vai ser no final mesmo. No fim do capítulo 12, ele fala assim: se irritou contra a mulher e foi fazer... O dragão, né? Se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é a descendência de Maria? Olhe para a cruz, meu irmão.
Com Maria ao seu lado, Jesus, em seus últimos suspiros, vai virar para você e vai falar: eis aí a tua mãe. E ele vai virar para a mulher, né? Mulher com M maiúsculo, mas vai virar para Maria e falar: eis aí o teu filho. Se eu sou filho de Maria, a descendência dela sou eu. Então, se você reconhece Maria como sua mãe, ótimo. Mas não pense que você não vai ser perseguido por isso não, tá? Aliás, você será, porque há uma guerra desde o início da humanidade entre a mulher Maria, que ainda estava no início da criação, apenas nos sonhos mais belos de Deus, e a serpente, o dragão, que é o Lúcifer, que ali já existia de fato. Tá? Mas enfim, vamos lá. Eu vou entrar em mais detalhes. Sobre a Arca da Aliança ainda. A gente precisa entender o seguinte. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Vocês acham que era só uma caixa vazia? Maria não era uma mulher vazia. Ela estava lotada de Deus, de Jesus Cristo especificamente. Ela gerou o Senhor. Bom, para esta resposta temos que ler em Hebreus. Hebreus eles deixam bem claro o que tinha dentro da arca. Hebreus é uma carta aos hebreus, bem curtinha. Por isso que é difícil de achar na Bíblia. Ai, papai. Eu vou pegar no índice. Achei, pronto. Capítulo 9, versículo 4 dos Hebreus. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança, coberta de ouro de todos os lados. Mulher vestida de sol. Vestida de sol porque é Jesus Cristo, mas também dá para lembrar um pouquinho o ouro, né? Mas ok, vamos lá. A arca da aliança coberta de ouro de todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Aarão e as tábuas da aliança. 3 pontos. 3 coisinhas que tinham ali dentro da Arca da Aliança. Felipe, não tinha nenhuma tábua dentro de Maria. Né? Não tinha, né, maná. Que isso? Ela era uma feiticeira aí de RPG para ter mana? Não, vamos lá, vamos explicar. Maná, né, eu acho que eu já cheguei também a comentar sobre isso, é o pão que caiu do céu, né? Quando os hebreus estavam naquela situação de nômades, né, eles não tinham alimento em determinado momento e pediram ajuda do Senhor. E daí o Senhor jogou do céu um pão, o pão do céu que hoje para os católicos é a própria Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele fala explicitamente que ele é o pão da vida. Mas ok, não vamos entrar nessa discussão. Mas ok, né? Poxa vida, é tão difícil entender a Eucaristia? Não, não é. É só, né, rezar um pouquinho, pedir essa fé ao Senhor. Mas ok. Então, o maná é esse pão da vida. Então, da mesma maneira que dentro da arca da aliança tinha o maná, que é o pão da vida, dentro de Maria existia o pão eucarístico, que é o pão da vida, aquele pão que nos alimenta nesse deserto, que é a nossa vida, né? Que estamos caminhando para a terra prometida, que não é nada mais, nada menos do que o paraíso. Que delícia, né? Ai, eu adoro, nossa. Ai, Senhor, muito obrigado por me fazer católico. Ai, enfim. A vara de Araão. Quem era Araão? E por que ele tinha uma vara? Ele era primo do Harry Potter? Não. A questão é o seguinte. Araão era irmão de Moisés. Né? Araão era um sacerdote. Era o principal sacerdote ali, né?
tirando a liderança do próprio Moisés, né? Mas a questão assim religiosa, especificamente, era muito mais organizada por Araão, assim, ao seu povo. Então, a vara de Araão é o cajado do sacerdote. É mais ou menos a ideia daquele mastro, né? Não posso chamar assim, é que eu não sei o nome técnico exato disso, mas aquele cajado que os bispos utilizam quando vão celebrar alguma missa ou uma solenidade religiosa, né? Ele sempre vai estar com aquele cajado, geralmente todo adornado, bonito. A Igreja Católica tem a sua beleza. Por isso que a Igreja investe tanto em beleza litúrgica, né? Ai, Felipe, não dava para celebrar a missa com um pouco menos de humildade, utilizar aí paramentos não metálicos, mas talvez até de madeira. Meu irmão, o foco da Igreja Católica não é tanto a caridade é uma peça importantíssima, mas o foco da Igreja Católica é venerar ao Senhor. Então, se a Igreja Católica tem essas riquezas, a prioridade será em utilizar ao louvor do Senhor. E se esse louvor for através de caridade, ok. Tanto é que a instituição que tem mais orfanatos neste planeta é a Igreja Católica. Vai pesquisar. A maior instituição de caridade do mundo, organizada sobre uma coisa ali, é a Igreja Católica, cara. É só você pesquisar. E olha que esse nem é o foco dela. Através disso, realmente há uma veneração ao Senhor, mas não é o foco dela. O foco da Igreja Católica é venerar ao Senhor e ponto. Então, se a gente tem um Vaticano bonitão, lindo e maravilhoso, e temos obras de artes belíssimas para expressar essa questão da beleza, que eu deixei bem claro, que é a questão de que através da beleza nós podemos reconhecer a glória do Senhor, nós vamos investir em cultura. Cultura é essencial, né? Acha que cultura é só aquilo que o Ministério da Cultura vai jogar na tua cara no meio da sua escola. Não, cultura está ali no quadro, está ali na escultura, está ali nos paramentos da igreja, está na roupa do sacerdote, está em tudo isso, gente. Está no filme A Paixão de Cristo. E também existe a cultura aí que pende para uma outra ideia, né? Você pode ver filmes aí que são inclusive anticristãos, mas é a ideia cultural deles que, claro, a gente não apoia, né? Mas ok, como eu disse, mídia sempre comunica alguma coisa, né? Você não vê um filme assim, claro, tem filmes que são por lazer, mas sempre no fundo tem algum tipo de base cultural sendo protegida ali, tá? Por mais sutil que seja. Então a questão é a seguinte: a vara de Araão é a ideia de que ali dentro da Arca da Aliança está um símbolo do sacerdote, mas em Maria não está um símbolo, está o próprio verdadeiro sacerdote, aquele que se doa e que pode intermediar as relações entre o divino e o humano, aquele que é divino e humano, que é Jesus Cristo. E terceiro ponto, né? As tábuas da aliança. Felipe, Jesus não era tábua, não era os 10 mandamentos. Jesus, uma vez que as tábuas do mandamento foram escritas pelo dedo de Deus, que atravessaram aquela pedra, o que é dedo de Deus? É o Espírito Santo. Tá? A compreensão é de que dedo de Deus é o Espírito Santo. Então, uma vez que através do dedo de Deus se escreve as leis do Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos, que são válidos até hoje, mas foram aperfeiçoados através de Jesus Cristo, o Espírito Santo que desenha lá as letras dos 10 mandamentos, ele desce com uma sombra sobre Maria e cria com o Espírito Santo a lei perfeita escrita na carne, né? A lei de verdade, a lei que desde o início Deus tinha pensado para a humanidade, não está nas tábuas,
não está em papel, né? Isso daqui é um ótimo guia, é maravilhoso, é incrível, mas por si só não tem fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, entende? Por isso que isso é um grande erro da sola escritura, né? A ideia de apenas a leitura bíblica basta para você compreender a realidade mística de Deus. Por mais completa que ela seja, e por mais que seja uma ferramenta criada pela Igreja Católica, né, o protestantismo usa uma Bíblia que foi desenvolvida aí através de uma cultura que não existia, que foi produzida por milhares de anos antes do protestantismo surgir. Mas ok, ainda que eu fosse católico, aspas, eu fosse católico e só acreditasse na Bíblia, sem levar em consideração o magistério da Igreja e a sagrada tradição com T maiúsculo, estaria perdendo muita coisa, né? É a mesma falha, basicamente, assim, de achar que só Deus basta, sim, mas para alcançar a Deus eu preciso passar ali pela igreja, pela mãe igreja, pela mãe Maria, entende? São coisas que, sabe, eu acho que às vezes é um pouco de prepotência que a gente tem de achar que Deus é maravilhoso, incrível e ele não está nem aí para usar outras ferramentas para alcançá-lo. Ele é um cara ali que só vai e acabou. Deus, ele tem esse potencial, mas ele quer que nós nós façamos uma interação entre nós, seres humanos, de maneira que ele selecionou 12 apóstolos principais, mais um monte mais de apóstolos e missionários durante toda a história da igreja, que deram o sangue e morreram para que esse conhecimento chegasse até nós. E nós deixemos esse conhecimento criando poeira na estante. Me perdoa, Senhor, meu Pai Celeste. Ai, a gente é muito ingrato. Pai eterno. E daí faz tudo isso para a gente ver a beleza da Igreja Católica, para uma pessoa prepotente, sem noção, que não tem a menor vivência, interesse em buscar realmente a religião e fala, não, eu já estou num relacionamento bom com Deus e já está tudo certo e já era, fechou. Eu não estou aqui julgando a pessoa em si, porque não cabe a mim julgar pessoas, só cabe ao Senhor. A minha avaliação aqui é o comportamento, tá? Se eu, Felipe, tenho esse comportamento, eu julgaria esse comportamento em mim, mas eu nunca me julgaria. Não tô aqui para me julgar, eu nem tenho critério para me julgar. Eu sou um lixo. É lógico que para mim eu sempre vou achar que eu tô fazendo certo. Todo mundo é assim, o ser humano é retardado. O ser humano ele não tem noção do que é certo e errado. Ele comeu do fruto do saber do bem e do mal e acha que ele é o dono da razão. E daí ele acha que ele é Deus, né? Ele não fala que é Deus, né? Porque ai de mim. A menos que no fruto que ele comeu ele tenha entendido de outra maneira. Mas a questão aqui, cara, é que, mano, a gente é muito falho. Olha, nossa, você quer saber quando você tá perdendo a linha no seu crescimento espiritual? É no momento que você estanca um momento na sua religião católica, né, na sua vida, na sua progressão espiritual e fala, eu tô certo. Porque quando você fala que você tá certo, acabou. Você finca a bandeira ali e fica.
eu sou certo até que Deus me fale o contrário. E Deus fala o dia inteiro, mas você é muito surdo para ouvir. Oh, Pai. Eu não lembro qual santo, ou se foram vários santos, mas eles recomendam: nunca julgue certo, nunca se julgue certo, tá? Nunca se julgue correto, de maneira nenhuma, porque no momento que você se julgar correto, você vai colocar um ponto final. No momento que você fala, eu estou correto, você fala, eu estou Deus, porque só Deus é correto, só Deus é bom, né? Jesus fala isso, só Deus é bom, né? Você tem que entender aqui Deus como trino, ou aquele que é preenchido de Deus, que é Nossa Senhora. Mas assim, a questão é a seguinte, só Deus é bom. Ou seja, só Deus pode, moralmente dizendo, dizer que está correto. No momento que eu, Felipe, disser que eu estou correto, é porque ou eu estou tendo uma atitude de Deus, assim, puramente de Deus, a minha intenção é de Deus, a minha ação é de Deus, é tudo Deus, Deus, Deus. Aí tudo bem, é possível, se você estiver em total comunhão. Mas se for uma ação de Deus mesmo, você não vai falar eu estou certo. Vai falar Deus está certo. Você vai praticamente testemunhar a sua vida. Né? Você vai morrer para si. Tanto é que o apóstolo fala, né? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele morreu. Ele morreu. O que ele tem ali, dentro da sua carapuça, da sua pele, não é mais um espírito de Paulo. Não é mais um espírito de Felipe, por exemplo. É um espírito de Deus. E eu estou testemunhando isso na minha vida. Né? Vai ter um momento na vida espiritual de vocês que vocês vão perceber algumas atitudes e algumas intenções internas de vocês que vocês vão falar: mano, eu nunca teria feito isso dessa maneira. Mano, eu nunca teria pensado nisso. E é nesse momento que você entende que o Espírito Santo está tocando em você e que você está começando a evoluir aí no seu crescimento espiritual. Agora, no momento em que você percebe uma coisa extraordinária acontecendo no seu interior e fala, não, sou eu, aí você mata aquilo que era realmente o que estava te encaminhando. Vaidade mata muito santo. Inclusive, eu, na busca da santidade, eu não sou santo não, viu gente? Pelo amor de Deus, eu estou buscando a santidade e sugiro, como eu falei no último vídeo, a santidade é para todo mundo. Não é motivo de egoísmo ou de vaidade falar, eu quero ser santo. Não é, porque na verdade é o ciclo natural das coisas. É como se meu cabelo hoje virasse pro outro cabelo e falasse, eu quero ser branco. É a natureza dele, lá na frente ele vai ser branco. Né? Ele não está sendo prepotente, ele está ansioso e trabalhando para alcançar aquilo. Se é da natureza do ser humano que foi criado perfeito, ser santo, uma coisa que é para todo mundo, que é natural, não é prepotente você dizer que você quer ser santo. Prepotência é você falar que você é santo. Assim, principalmente quando você faz um exame de consciência. Quando você começar a desconfiar que você está sendo santo, leia a história de um santo. Olha, eu li a história de Santa Catarina de Sena, eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. Eu tava achando que eu tava top, que eu tava demais, que eu tava boledão. Eu era Deus no céu, Felipe na terra. Aí escuto a história de uma mulher que quando comungava, as pessoas sentadas em volta conseguiam ouvir as batidas do coração dela. De tão alto e de tão forte que ele batia por amor ao Senhor. Uma mulher que não se alimentou por muito tempo. Acho que, sério, por anos, ela só recebia a Sagrada Comunhão. Eu não consigo ficar um dia sem comer, sem reclamar. A história de uma mulher que cuidava de uma outra mulher que estava com um tumor absurdamente horroroso no peito, de forma que o peito dessa mulher era
preto, parecia que era morte pura. Ela ia lá com o pano e ela limpava, sendo que ninguém sequer tinha capacidade de segurar o próprio nojo a ponto de não conseguir entrar no quarto em que a pessoa estava internada, né? Mano, e daí o pior, Santa Catarina de Sena, quando percebeu que o corpo dela tinha uma faísca de repulsa pela morte representada naquele peito cheio de pus, cheio de sangue, cheio de morte, para ela matar essa próprio nojo, ela pegou o pano que ela tinha acabado de limpar essa mulher, pegou aquele balde e bebeu cada gota daquele monte de pus e sangue. Mano, na primeira vez que eu li isso, eu fiquei com nojo, e eu não sou um homem de ficar com nojo de costume. E não tô falando isso para parecer que é machão, não. É porque realmente eu não tenho muito nojo das coisas. Mas quando eu vi isso, mas me deu um revertério só de imaginar. E eu falei, eu sou um lixo. Eu não sou nem o S do santo, mas eu quero a santidade. E se for por meio desse caminho, que o Senhor me prepare. Porque hoje eu não consigo. E ela foi uma santa que recebeu as chagas do Senhor Jesus Cristo. Recebeu uma coroa de espinhos. Não era visível, mas depois que o seu corpo foi exumado, apareceu uma marquinha. São Padre Pio, ele tinha as chagas de Jesus Cristo constantemente. Ele recebeu uma cirurgia no século XX sem anestesia. Ele acordado falando com o doutor, enquanto o doutor estava rasgando a barriga do cara. Porque a dor da cirurgia não era nem 1% da dor que ele sentia nas chagas que ele recebeu pela graça divina. Mano, no dia que você achar que você é santo, lê a história de algum santo. Mas desses, assim, quem sou eu para fazer uma classificação de santos, né? Mas olha, eu acho que esses que possuem a chaga são assim, é humilhante. É humilhante, você se sente um lixo. E é bom. É bom porque em certa medida a gente precisa tomar um chá de realidade e falar, ô filhão, tu não é nada. Se tu é alguma coisa é por ordem e por graça do Senhor. Tá? Então não se vanglorie aí porque você salvou de um pecadinho que você tinha a obrigação de não fazer. Né? Cara, eu nem lembro por que eu entrei, mas tudo bem, ok. A Arca da Aliança. Por que aqui a gente tem uma veneração a Maria? Da mesma maneira que no Antigo Testamento havia uma veneração à Sagrada Arca da Aliança. Tá? Então, o venerar não é sufocar Deus. Assim, eu vou amar tanto Maria que eu não vou mais amar a Deus. Não. O amor a Maria deve ser menor ao amor a Deus, mas é através desse amor a Maria que nós vamos alimentar verdadeiramente esse amor. Tá? Então, tentem ser muito carinhosos com a mãe. A mãe é... Olha, se não é através dessa escada, a gente não vai chegar no alto. Sendo bem realista. Bem realista mesmo. Veja. Como é que um ser humano chega à vida naturalmente através da mãe e do pai, né? Não é razoável a ideia de que... Eu não sei a convivência familiar de vocês, eu não quero que vocês interpretem isso de uma maneira pessoal, o que eu vou falar, tá? Cada família é uma realidade, tanto é que, por exemplo, a minha família, meu pai não é presente, né? Mas a questão aqui,
quando eu falo sobre família, a gente tem que tentar entender o que é a visão de família, pelo menos como ela deveria ser do ponto de vista católico. Tá? A ideia aqui não é sair julgando, falando que sua família é ruim ou é boa. Né? Não é isso. Tá? Todos têm esses problemas e tal. Mas a questão é assim, o filho, ele precisa ter uma boa relação com o pai e com a mãe, né, dentro desse contexto de família. Não dá para você ter uma união de modo que o pai brigue com a mãe e os dois rompam, né? No mundo perfeito, no mundo divino, como é a divina relação que nós temos com a Santíssima Trindade, com Maria, para chegar ao Pai, precisamos de uma relação muito boa com a nossa mãe. E a nossa mãe vai intermediar, né? Sabe quando você pede alguma coisa para o seu pai fala não, daí você fala para sua mãe fala sim, deixa que eu falo com seu pai, daí a sua mãe, conhecendo o pai melhor do que você, filha, porque antes que você nascesse, eles já se conheciam, né? Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Maria, ela conhece o pai melhor do que qualquer ser humano. E se a gente quer conhecer o pai, vai ser através dela. É claro que você pode conversar direto com o pai, mas é muito frutificante essa confiança na mãe, tá? Então alimentem uma boa relação com ela. Falando em relação, como é que é a relação da mãe com a Santíssima Trindade? A relação com Jesus é de mãe e filho. Essa é a mais comum. Eu acho que de todas, assim, não tem segredo. A relação com Deus é de filha. Ela é filha de Deus Pai. Ok, tá certo. Não temos o que discutir, eu acho, né? Ela é uma criatura. Sendo criatura, foi criada por Deus Pai. Ponto. Agora vem a parte que eu acho que é a menos conhecida, que é a relação dela com o Espírito Santo. Maria tem uma relação como esposa do Espírito Santo. Sim, esposa. Mas ela não é esposa de José? Ela é esposa de José, mas entenda uma coisa. Quando vocês se casarem, como já dito em outra catequese, o matrimônio ele tem alguns requisitos. Um deles é a abertura à vida. Se Maria se propôs a abertura à vida através do Espírito Santo, quem é o esposo de Maria? Espírito Santo. Mas, veja bem, não é para ignorar o fato de José. José é essencial, muito importante em toda essa história. Sem sombra de dúvida, é um santo assim fantástico para nos ensinar, principalmente aos homens, como ser homem, assim, né? A questão da masculinidade é uma questão curiosa, né? Não é sair batendo em todo mundo sendo um escroto ou retardado, mas assim como José, protetor da família, né? Trabalhador, todas essas questões aí que dava para mais uma catequese, mas voltando. Uma vez que essa abertura à vida, essa fertilidade de Maria foi possível através do Espírito Santo, é mais ou menos nesse sentido que o Espírito Santo é tido como esposo de Maria na questão da relação à Santíssima Trindade. Então Maria é mãe, filha e esposa de Deus, tá? Sempre como uma dos aspectos da divindade. E Maria, ela está em uma comunhão tão profunda, que ela não é Deus. Isso tem que ser reforçado, ela não é Deus. Mas tudo o que a sua mãe falar para você, filho,
fazer por ela, você tem a obrigação de realizá-lo. Então a mãe, quando fala ao filho, o filho obedece, né? Mas por que Jesus obedece à mãe, a Maria? Porque de Maria não poderia brotar uma vírgula fora da vontade do Pai. Porque não tem um pecadinho dentro daquele coração lindo, maravilhoso. Entenda, aqui não é uma obediência de submissão no sentido de que Maria é maior do que Deus. Maria não é maior do que Deus. Mas Deus, permitindo que Maria fosse o que ela é, esse poço perfeito que uma criatura poderia ter de relação a Deus, não há espaço para que ela desejasse algo que não fosse da vontade do Pai. Então o fato dela pedir algo ao Senhor certamente vai ser atendido. Você, Felipe Caian Aragão de Carvalho, se não é atendido nas suas orações da maneira como você quer, não é porque o Senhor não queira te dar uma graça, mas é porque você está pedindo algo que não tem a menor chance de ser algo que o Senhor, que seja da vontade do Senhor, aliás. Por isso que Maria nos ensina a rezar, né? Maria é aquela que, de fato, nos ensina tudo sobre o Pai, a grande mestra da oração. Porque só ela sabe o que é para pedir. Só ela tem um coração que é inclinado a pedir aquilo que é da vontade do Senhor. E é por isso que você nunca vai ouvir falar de um pedido de Maria que não foi acatado pelo Senhor. Porque tudo nela é a vontade do Senhor. Me envergonho porque sinto inveja. Quando deveria sentir felicidade por uma graça tão grande ter alcançado uma criatura. E é por isso que é evidente que eu ainda esteja tão longe da santidade. Que Maria me perdoe e me eduque. Amém. Maria é a serpente, né? Que nem a gente comentou já no livro do Apocalipse. Eu vou espirrar. No livro do Apocalipse, há uma guerra entre a mãe e a serpente. Isso é desde o Gênesis, quando a gente vê no capítulo 3, versículo 15, que fala, depois que a Eva, venha comer do fruto, Jesus fala para Eva e para serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Lembra que a gente falou de descendência na parte do Apocalipse? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma guerra. Lúcifer, que era a criatura mais linda, mais maravilhosa, mais incrível do planeta, agora é um Zé Ruela invejoso, porque a criatura mais bela feita é Maria. E é irônico, né? Porque enquanto ele, no posto de criatura mais bela,
ficou cheia de orgulho, cheia de vaidade, sendo um anjo, né? E o anjo, que era o maior anjo da criação, Maria se fez pequena, serva, humilde, obediente. Obediência. Pai. É humilhante ver como meu coração é. Sabe quando você liga uma luz no meio da escuridão e você percebe o quão escuro as coisas estavam porque você ligou a luz? É mais ou menos assim que acontece quando eu pelo menos reflito sobre Maria. Talvez por isso que eu reflita tão pouco sobre ela, porque toda vez me é doloroso admitir a minha miséria. Ai, eu sou pequeno, sou serruelo, zero, invejoso, orgulhoso, utiliza a vaidade, a religião como uma arma. Não estou nem aí para a obediência, porque a minha palavra é a primeira, a última. A minha palavra é o alfa e o ômega. Daí eu vejo Maria, que é o ser, que é rainha dos anjos e dos santos, humilde, silenciosa, obediente. Sou muito mais parecido com Lúcifer do que com ela. Mas pela graça do Senhor eu hei de mudar diariamente. Que eu seja convertido pela graça, não por mérito meu, porque se eu sou convertido pelo meu mérito não é conversão, é estagnação. Espero que vocês abracem aí a Maria, né, através de suas orações. Rezem o terço, que é a oração mariana por excelência, né? Se submetam à educação da nossa mãe, para que possamos ter uma relação boa com o nosso Pai também, né? Confie nela e permita que através da graça da mãe possamos ver um modelo de vida. Amém.